Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre reencarnação e evolução. E para isso nós nos baseamos em algumas informações de espíritos, como Emmanuel, André Luiz, o Dr. Leocádio, Antônio Green, Marina Fidelis. Victor Hugo, poeta romantista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem sem a perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhantes. Eu sou uma alma, sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer, como tantos, meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecham-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Esse é o Victor Hugo. Então, se nós observarmos, a cada dia nós acordamos pela manhã e temos um novo dia. O espírito milenar é dessa forma. Nós morremos, mas renascemos. Nós saímos do corpo. O corpo vai ser enterrado, cremado, vai ser congelado, etc. Mas o espírito sempre vivo. E o nosso espírito é individualizado. Então nós temos que falar assim: eu sou um espírito. Hoje ocupo um corpo físico que tem o nome de Altino. Mas eu sou um espírito que já tive várias vidas e estou na presente, aqui na matéria, na Terra, nesse planeta. Antônio Green, nosso mestre que dá o nome a esta casa, diz o seguinte, no livro Poesia, Felicidade, página 11, a felicidade é a consciência do ser. Quando olho para um cadáver e vejo que a vida não terminou, isto é felicidade. Então, eu acredito que para nós todos uma grande felicidade é o descobrirmos que nós não morremos. É um estalo. Saímos do corpo físico, nós vamos ver o nosso corpo físico ali e nós em espírito livres. O maior exemplo disso foi Jesus. Levado à cruz, foi tirado, lembram? Foi tirado da cruz e enterrado. Mas ao terceiro dia ele voltou em espírito, sem o corpo físico, e apareceu para a mãe dele, para Maria de Madalena, depois para os apóstolos e para os leprosos, etc. Em espírito, para provar para nós já, há 2000 e poucos anos atrás, que a morte não existe. Infelizmente, muitos ainda insistem e ficam falando em ressurreição e não sei o quê, e não compreendem nem o que está escrito. Talvez por algum motivo egoístico, não é? Por orgulho, mas na verdade está claro. Então quando o Antônio Gris fala isso aqui, quando olho para um cadáver e vejo que a vida não terminou, porque daí o espírito está vendo aquele cadáver, o cadáver vai ter fim porque é um elemento da natureza, é matéria, e ela vai apodrecer se deixar ali. Mas o espírito não, ele sai vivo da Silva. Então aqui nós vemos a figura do Antônio Green. Leocádio José Correia, da mesma forma, no livro Cenário da Vida, quando se referia a ele aos dias dos mortos que nós temos, é dia de finados, no dia 2 de novembro, ele quero como morto aconselhar os vivos. E ele diz o seguinte: o desencarne é sempre um novo começar a ser o que eternamente somos, espírito. Hoje é dia que os vivos materiais lembram dos mortos espirituais. Só que muitos desconhecem essa informação importantíssima de que nós somos eternos em espírito. Nós não temos fim. Olha só que coisa mais linda. Vamos passar por várias vidas, vários corpos físicos aqui na Terra vão apodrecer, porque tem outros mundos, e nós sempre vivos em espírito. Então, dito isso, nós podemos partir
para outros conhecimentos. Eu gostaria de citar essa colocação, acredito que é importante. Estamos tão distantes de conhecer todos os agentes da natureza e seus diversos modos de ação, que será pouco filosófico ou negar a existência de fenômenos, unicamente porque sejam inexplicáveis no estado atual de nossos conhecimentos. Às vezes, pelo parco conhecimento que nós temos, nós queremos questionar, por exemplo, a existência de Deus. Mas se nós olharmos a natureza tão bela, as flores que nós temos aqui aos montes, os pássaros, os peixes, os animais, nós mesmos, nosso corpo físico, o nosso interior, o funcionamento de nossos órgãos, as funções vitais dos nossos corpos, nós vamos observar a existência de Deus. Quem somos nós, então, com o pequeno conhecimento que nós temos, vamos questionar a ciência, as leis de Deus, o que Jesus nos deixou como nosso grande mestre, o que Francisco de Assis nos deixou, o que Leocádio vem nos dizer aqui quase que semanalmente, esse Espírito que vem nos auxiliar com informações privilegiadas. Não podemos ser tão limitados de não aceitar o novo. O novo é fundamental para a nossa andança na vida. Mais para frente vamos falar sobre o novo. Então aqui foi Laplace, eu acho que essa é a pronúncia do nome do cidadão, um filósofo. Em 1814 ele fez essa colocação importante. E aqui então, Marina Fidelis, estamos visualizando a Marina Fidelis, espírito que se manifesta na Sociedade Brasileira dos Espíritos, grandes mensagens, inclusive psicofonadas, que a gente às vezes passa aqui, como hoje vamos passar uma ao final, eu não lembro se vai ser do Leocádio Correio dela. Então ela diz o seguinte, aqui, eu estou fazendo um resumo, que isso aqui vai ser motivo até para uma próxima palestra. Entre o certo e o novo, é melhor o novo. Porque a gente acha que está certo em certas colocações, nós falamos, ou alguém fala, ou alguém escreve, não, esse é o certo. Não. O novo passa a ser o certo. Vamos prestar atenção nisso. Então a irmã Marina fala isso. E o Leocádio fala o seguinte, devemos avançar no conhecimento do mundo, porque o certo é algo provisório, enquanto a verdade está sempre no novo. Vamos observar a ciência. Sempre vem informações novas, apareceu a cura tal, apareceu o remédio tal, uma informação que na Lua temos essa situação, o planeta tal, agora a última informação vem de Saturno, não é? Na Lua de Saturno, são novos conhecimentos. Então aquilo que nós achávamos que é certo já não é mais certo. Então, pode-se analisar as incertezas. A física quântica também foi constituída ao longo desse processo da física, pois podemos pensar em algumas probabilidades, mas não podemos nos fixar numa delas como ideia certa. Se existem várias probabilidades, de repente qualquer uma delas pode estar certa, ou todas, ou nenhuma. Por isso, então, nós temos que tomar cuidado. E as diferenças? Pela força da diferença nós nos educamos. A Marina Fidelis nos deixa essa mensagem. As diferenças o que são? São as provas do dia a dia. Tenho certeza que todos nós hoje passamos por provas. Umas de um nível um pouquinho menor, outras maiores e tal. Hoje eu quase que tentei o suicídio, por exemplo. A minha mulher caiu lá, quase morreu, era 7 horas da manhã. De repente, né? Prova. São as diferenças que nós temos que ter e através dela que nós vamos evoluindo. E temos que saber que nós temos a teoria do caos, teoria da ordem, da desordem e a adaptação, para que ocorra o crescimento e a evolução. Nós temos que nos adaptar com a cultura. Por exemplo, eu moro numa cidade X, então naquela cultura, daquele povo que mora lá, das pessoas que moram lá, ali eu nasci, ali eu cresci, ali na cidade de Clevelândia, eu fui adquirindo, vou formando o meu caráter, a minha personalidade, através dos meus pais, através da escola daquele lugar, do povo daquele lugar. De repente eu saio dali, vou para outro lugar, lá a cultura pode ser diferente. Não é? Então essas diferenças, essas desordens que acontecem servem para nós passarmos por tudo isso, esses desafios e crescermos. Por isso estamos aqui.
para passar por tudo isso. Então essas teorias, esse caos, eu acho que a dona Neide já lembrou de onde que eu tirei isso, escrito à mão lá, dessa grossura. Na próxima oportunidade vamos fazer uma palestrinha sobre esse assunto, que é Elder, né? O Elder, lá de Curitiba, da SBE. Foi show de palestra que ele fez. E nós escutamos ao vivo, né? Foi, né? O Espírito tem um inviolável livre-arbítrio, sendo que tudo que lhe é permitido fazer, mas cada infração às leis naturais implicarão em necessidade automática de resgate, como parte do processo do aprendizado, de construção do conhecimento e da felicidade verdadeira. Então, nós somos dotados de livre-arbítrio. É uma das consequências do homem, do ser humano. O animal não tem livre-arbítrio. De repente, ele pode ter até um certo tipo de inteligência, ele vai evoluir também, mas nós temos inteligência, vontade, nós temos consciência, nós temos razão e livre-arbítrio. Então nós vamos agir, nós vamos interagir no meio em que vivemos, vamos agir correto, certo ou errado. Mas, de repente, a nossa consciência nos impulsiona para aquela ação que não foi das melhores. Atendi mal uma pessoa idosa, fui grosso com ela, agressivo nas palavras. Aquilo vai ficar me corroendo na minha mente por uma semana, um mês, um século. E de repente eu quero resgatar isso de alguma forma. Eu quero. Me faz bem isso. E um dia eu vou conseguir. Pode ser que seja 30 segundos depois, eu me arrependa, peça perdão, peça desculpa. Dali uma semana, um mês, não importa. Pode ser até que eu mude, me transforme e a partir dessa situação eu comece a tratar todo mundo bem. Serviu de lição. Assim é que funciona a lei da evolução aqui na Terra. Então, isso nós temos que ter esse conhecimento. Por quê? Porque o plantio é livre, a colheita é obrigatória, visto que plantamos em nosso próprio espírito. Se nós somos espírito, é ali que vai ficar registrado. Espírito, perispírito, corpo físico, aqui para nós entendermos a nossa passagem terrena. Mas o nosso espírito, ele é livre, ele é eterno. No momento, ocupamos um corpo físico necessário. O próprio Mestre Jesus nos disse que não ficará um só centilo sem ser pago. Ou seja, temos que responder por todos os nossos erros, por menor que seja. Mas isso não vai ser, de repente, numa vidazinha aí de 80, 90, 100 anos. Não. Como diz o Leocádio, quantos milhares de anos nós já estamos por aí, como espírito, né? Começamos lá e estamos aí. Então, uma vida, duas vidas, de repente em 3, 4 encarnações, nós não vamos resgatar aquela situação, aquele orgulho, aquele egoísmo, não é? Aquela maldade, aquela vingança. De repente preciso mais. Por isso que nós vamos nascer várias vezes, justamente para passar por essa escola, para que nós possamos nos equilibrarmos, evoluirmos, né? E assim é que vai. O único determinismo a que está sujeito o espírito é o da evolução, pois o universo evolui constantemente, mas o ritmo dessa evolução é ditado por nós mesmos. Autoconhecimento, autodeterminação, autoevolução. Enquanto eu estou aqui marcando passo, no mesmo lugar, por exemplo, o Fernando já evoluiu, ele já conseguiu andar 10 metros, o Ricardão já foi 3 quilômetros, depende de cada um, né? A famosa escada de Jacó, já ouviram falar da escada de Jacó? Senhor Nerivaldo, aquela escadinha, você vai subindo degrau por degrau, quando você chega lá, você vê nas nuvens, passa as nuvens e chega num mundo só de espíritos puros, né? Quando que nós vamos chegar a ser espíritos puros? Não é verdade? Então essa escada existe, aqui a evolução, e ela é individual, é de cada espírito tem sua história, não existe 2 espíritos que tenham a mesma situação, não existe isso. Até as nossas impressões digitais são diferentes, de bilhões e bilhões de pessoas. Não existe digitais iguais. Olha que interessante. Então, os espíritos também. Então, a evolução de cada um ela é individualizada, independente e depende de cada um. Eu posso ficar marcando passo enquanto o outro progrediu. Vamos comparar o Altino com o Francisco de Assis. Já leram, já ouviram falar da vida de Francisco de Assis? Francisco Bernardone viveu lá por 1200, morreu em 1244, vindo a pedido de Jesus em missão, restabeleceu a lei de amor. Então esse espírito evoluidíssimo, que foi na época de Jesus o João Evangelista, o último apóstolo, aquele que foi para a ilha de Patmos, colocado lá no tacho fervendo e no ar-condicionado com ele. Esse espírito evoluidíssimo, ele chegou antes,
ele se programou para isso, ele lutou, ele teve alta disciplina. Enquanto às vezes a gente não vai, a gente vai e erra, e levanta e erra, e fica nessa enrolação. Mas depende de cada um. Nessa ótica, o espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, como uma centelha divina a impulsionar sua consciência, com livre-arbítrio inviolável, destinado a aprender a ser feliz, e ajudar a Deus na transformação, evolução e mesmo na criação da natureza. Então nós somos criados, o Criador nos coloca e nos dá oportunidade, e nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos deu todo o livre-arbítrio para nós fazer as escolhas. E através dos tempos nós vamos evoluindo e vamos progredindo. Como existe o livre-arbítrio, muitos podem se transviar pelo caminho, trilhar as vias do mal, por exemplo, do erro, do sofrimento, das invirtudes, mas dependendo apenas de si mesmo para resgatar as dívidas contraídas com a lei divina, sem necessidade de castigos que não do sofrimento e da dor autoimposta, e com isso galgar novamente a evolução no sentido da perfeição relativa, da felicidade do trabalho ao lado de Deus, do prazer indescritível do conhecimento da verdade. Então, encarnação após encarnação, o espírito vai conquistando isso. São 150 virtudes conhecidas, mais ou menos, que nós temos que ir cativando. Pô, nessa encarnação eu consegui melhorar um pouquinho meu orgulho, meu egoísmo, né? E fui indo, na outra vou indo. Então, através dos tempos, nós vamos conquistando. E o livre-arbítrio do nosso lado ali, nos complicando. Porque nós temos que fazer uma escolha. Vou pela esquerda, eu já vou mostrar aqui. Vou pela esquerda, vou pela direita. Isso complica. E daí diz que é como se fosse uma borracha, né? Que você estica e ela volta. É complicado isso aí. Né? Que bom se não tivesse o anjinho da guarda, plantão, o que eu faço agora? Não, isso não existe. É nós que temos que tomar decisões. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. Então o que é? Nós vamos burilando aquela pedra bruta que nós somos, aquela madeira bruta, e transformamos num móvel, numa cadeira bonita, mas depende de nós, esse burilamento. Nós vamos pegando as invirtudes, vamos deixando de lado, vamos cativando as virtudes. O mal já não me interessa, eu já não vejo aquela pessoa como inimigo, eu já começo a cativar, começo a querer conquistar aquela pessoa, já começo a tratar bem todo mundo, e assim vamos evoluindo. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas, através das reencarnações. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Nós temos que prestar atenção, porque o conhecimento abre as portas para nós. O mais importante de todos, na minha opinião, é a eternidade. O Espírito é eterno, portanto, somos infinitos. Isso já é fundamental. Isso nos abre uma porta muito grande, porque tem religiões aí que não admitem isso. Então, daí ficam marcando o passo em conhecimento. Não abre a porta. Um dia, partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Leocádio Correia. Não é verdade? Interessante isso. Só nos últimos 10 mil anos me falaram aí que o Nerivaldo teve 900 encarnações. Não sei se confirma isso ou não. E é assim, mas por aí mais ou menos. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. Só que não tem aquele negócio, não, vou morrer hoje, amanhã vou encontrar meus pais, meu tio, minha avó, minha mulher, não sei quem. Não é bem assim. Na última comunicação que a dona Neide nos mandou, Marina Fidel explica isso. Eu vou morrer aqui hoje, amanhã vou me encontrar. Não, às vezes não encontro. Não é bem assim não. Né? Nós temos que pensar grande. Nós temos que pensar num universo imenso. Não é? E nas possibilidades imensas também. Então, nós temos que abrir nossa mente aí para esse tipo de conhecimento. Emmanuel fala num texto dele assim, sepultura e desencarnados. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto a isso, só existe desordem para o desordeiro.
na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecem vivos invariavelmente, no livro Pão Nosso. E é verdade. A sepultura não é milagroso acesso às zonas da luz integral ou da sombra completa. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a ser traduzido por mistérios mais altos. Isso está na revista Reformador. Não te esqueça de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento, no livro Pão Nosso. E é verdade. A gente não pode ficar aí folgado, pensando assim, puxa vida, até o meu santo é forte, se eu precisar ele me ajuda. Não é bem assim, não. Nós é que temos que ser fortes. O santo está lá, de repente, até nos intuindo, nos dando um conselho, mas ele não vai fazer nada por nós, não. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Senão, vamos ter consequências que nós mesmos depois vamos tentar consertar. Nós, os desencarnados, diz o Emmanuel, né? Somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. Os espíritos que estão lá em outro lugar, em outra vibração, em outra frequência, em outra, digamos, uns falam, o mundo espiritual, no polissistema espiritual, não é? Em outra dimensão, a situação é a mesma. Lá também, fora do corpo físico, o espírito também faz oração, também faz a prece, que também foi feita hoje aqui, cada prece bonita, saindo do coração, tem as necessidades, né? E assim vai. E André Luiz fala assim: nos instantes de crise, não te suponhas a única pessoa em provação sobre a terra, para que a tua dor não se converta em perturbação. Todos nós encarnados passamos por crises, por desafios, nós passamos por provas, por expiações, diferenças, caos, desordem. Passamos por tudo isso necessário para a nossa evolução. Só que cada qual tem, enquanto um vai cortar o dedo, o outro não corta. Então cada qual tem a sua história, para cada qual acontece alguma coisa. As provas estão por aí para todos. Às vezes passamos uma prova em conjunto, mas é raro isso. Uma prova coletiva, uma prova individual, e assim vai. Mas na verdade, o espírito é individualizado. Vamos a uma análise lógica. Deus não pode ser justo e cometer injustiça ao mesmo tempo. Se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido. Deus estaria assim sendo injusto, não é verdade? Então essa é uma conclusão que a gente pode fazer. Objetivos de uma encarnação, por exemplo. Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborar na criação. Né? Quando ele falou os espíritos, somos nós. Também fazemos parte desse todo. E daí está no livro dos Espíritos Allan Kardec. E é verdade, alguns espíritos que não quiseram reencarnar, eles acabaram ficando numa situação isolada, perturbando a Terra por muito tempo. Se você for ler a Bíblia, em Êxodo, em Apocalipse, em várias partes da Bíblia, fala sobre isso, não é? E agora, nesse ajuste final dos tempos, em que o próprio Mestre Jesus vem para consagrar a luz, esses espíritos sabem que vão sofrer algumas consequências, em razão do livre-arbítrio, em razão de não ter cumprido essa lei de Deus da reencarnação aqui nesse planeta. Deus criou leis sábias e justas que regem a harmonia de todo o universo. Dentre tais leis, podemos destacar 3 delas: a lei de evolução, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Estou fazendo só um mero resumo disso. Na lei de evolução, tudo no universo caminha para a evolução, seja no mundo mineral, vegetal, animal ou espiritual. E a ideia é evoluir, a evolução dos mundos. Daí,
A maior razão de estarmos aqui nesse planeta é trabalharmos em prol da evolução do nosso espírito, como já falamos. E aqui, ó, lei do livre-arbítrio. Deus cria os espíritos simples e ignorantes. E isso vem através de milhares de anos e dá a todos as mesmas condições iniciais, desde o proto-espírito, etc. Todo mundo é igual, para que atinjamos a evolução. Só que uns chegam antes, outros chegam depois, uns reprovam no caminho. Cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, ou seja, pode escolher quais caminhos deverá seguir. Nem Deus interfere nesse direito. Olha a estrada lá, para cá ou para lá, a escolha é nossa. É complicado isso aí. Deus não precisa ficar a cada erro nosso nos punindo, ou a cada acerto nos premiando. Aliás, Deus nunca pune ninguém, como eu já falei. Nós mesmos nos punimos através das ações erradas. Esse punir é no sentido figurado, logicamente, né? Porque nós queremos melhorar, nós queremos passar de ano. Nós vamos para a escola, vamos passar de ano. Esse é o nosso objetivo. Está aqui a escola, ó. A Terra é como uma grande escola, na qual os alunos podem escolher estudar e passar de ano, ou então não estudar e repetir o ano. Só que Deus é tão bom que mantém a escola aberta para não repetir 100 vezes, 200 vezes. Há quem diga que Deus nos dá os joelhos para nós poder ir ao chão, ficar de joelho e levantar. Cai e levanta, cai e levanta. Quantas vezes for preciso? E vamos na caminhada. Cada vida nossa é como um ano letivo. Até que um dia o aluno atinja um tal nível evolutivo em que poderá deixar a escola, indo para escolas mais evoluídas, né? Depende de cada um. Então, às vezes, a gente vê explicações, às vezes, coerentes, né, na situação das pessoas, que iniciam as vidas em situação difícil, por exemplo, como nós estamos vendo na foto aí, né? Na verdade, elas estão colhendo os frutos de ações erradas cometidas de repente em outras vidas, né? E pedem para passar por provas, por expiações nessa vida atual. Isso é possibilitado, depende de cada um, de cada situação, né? Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, ao invés de condená-los ao fogo eterno, isso aqui é figurativo, não é? Lhes dá sempre uma nova chance. Então não existe nada disso, fogo do inferno, essas coisas erradas. O Espírito faz sua caminhada através do livre-arbítrio. Deus é tão bom que está sempre para nos ajudar. Então não existe nada disso. Vivenciamos agora o resultado de tudo aquilo que fomos em vida passada. Lógico, somos um conjunto, a nossa HD está ali, registrando todas as nossas vidas e nós somos hoje. Só que existe uma lei de Deus, que é do esquecimento das vidas passadas nessa atual encarnação, para nos ajudar. Porque nós poderíamos cativar muito o orgulho, o egoísmo, a vaidade, se nós soubéssemos, né? A Carmen foi uma rainha na vida passada. Né? Rainha da Inglaterra, faz tempo isso, porque essa que está aí já faz uns 45 anos que está aí, né? Oh, mas então foi rainha. Não, então esquece a vida passada. Mas está tudo no teu HD, tudo registradinho, tudo bonitinho lá. Aliás, nossa vida atual é a chance que temos de pagar qualquer mal que tenhamos feito e reparar os mesmos, baseado em todas as vidas que nós tivemos. O Espírito, antes de nascer, faz uma programação. Às vezes nós conseguimos, conquistamos esse direito, vamos pedir, eu quero passar por essa prova, aquela expiação, aquilo. E isso é relativo para todos. Vai depender de cada um, das necessidades, e a encarnação serve justamente para essa evolução. Utilizando o seu livre-arbítrio, venha até este plano, é que podemos vir a sofrer, porém por nossa própria escolha, de repente. Esse sofrer é relativo. O sofrimento, como a gente possa pensar, não existe. Para que, através de exemplos, possamos trazer à luz a humanidade, é que tanto nos ama, nós amamos a humanidade. Nós temos que amar a natureza, amar a Deus sobre todas as coisas. Somente espíritos muito evoluídos que reencarnam em missão, utilizando o seu livre-arbítrio, vêm até este plano aqui, pode vir a sofrer, porém por sua própria escolha, para que, através de seus exemplos, possam trazer à luz a humanidade a que tanto ama. É o caso de Francisco de Assis. Ele vem em missão. Allan Kardec, em missão. Não, em Jesus nem vamos falar, né? E o que aconteceu com Francisco de Assis? Ele pediu para passar por chagas, pediu para Jesus, ó, quero passar pelas chagas de todos os ferimentos que se sofreu na cruz. E no final da vida dele,
ele sofreu todas aquelas chagas nos locais onde Jesus tinha sido, aquela lança lá que o Longinos fincou nele, aqui, os pregos na mão, nos pés, etc. Ele passou por essas chagas. Francisco de Assis. Evoluído, existem conhecidos 3 tipos de encarnação: em missão, por escolha e por obrigação. A maioria dela é por escolha. Nós, geralmente, acho que nós que estamos aqui, escolhemos a nossa encarnação. Escolhemos os gênios dos pais, etc, etc. E eu vou pular um pouquinho aqui, porque eu acho que colhemos amanhã o que estamos plantando hoje. Ó. E um dia, de repente, não vamos nascer mais na Terra. Num planeta muito mais evoluído, quando a Terra progredir para a regeneração, onde só prevalece o bem, opa, vamos nascer aqui de novo. E assim vai. Então vou passar para a parte final, para nós não... Teve nova consciência, nós ajudamos lá, existem várias palestras e várias informações a respeito do Espiritismo. O Web TV Nova Consciência Cascavel, na internet, né? Os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo. Purifiquemos, pois, diante da moral e da ética, estabeleçamos metas diante do que aprendemos com o Evangelho. A compreensão, a paz, a alegria são servantes que nos elevam e nos conduzem facilmente à mente maior, que é do Espírito. Fulgazes são então os laços que nos unem ao Cristo e que estabelecem metas ao nosso espírito que, se cumpridas, nos tornam vencedores. Vencer o tempo, a razão nos transporta pelas deixas da verdade. Assim podemos desfrutar dos elevados conceitos de amor e de caridade. Vamos agir rapidamente, pois uma passagem na terra é ínfima perante a eternidade e o tempo não volta. A ação deve ser constante no bem para que rapidamente possamos nos livrar das amarras que nos prendem em conceitos ultrapassados, vencidos, e também vamos acabar com os paradigmas instalados por séculos e séculos. Vamos viver com calma e tranquilidade e que possamos sair vencedores das coisas que conhecemos e às vezes não utilizamos. Fala do amor e da caridade. Só eles nos conduzirão para a evolução. Vamos assimilar rapidamente os ensinamentos que são oportunizados neste momento da Terra e, vencedores, vamos rever conceitos, atitudes e, consequentemente, vamos resistir às intempéries dos vícios e vamos buscar as transformações que nos impulsionarão ao bem. Assim seja, assim será. Com Jesus sempre, Ele é o Mestre, nosso Mestre. Cascavel, 19/11/2014, SPEAG. Era isso para hoje, meus irmãos.